Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de administração. Eu sou o professor Yuri e hoje vamos estar abordando esse tópico de comunicação verbal e não verbal, tá bom? Então a gente vai trabalhar um dos temas mais importantes no convívio humano, que é a comunicação, né? Não somente como a gente fala, mas também como a gente se expressa, né? Utilizando o nosso corpo, o nosso tom de voz, as nossas atitudes. E a gente vai falar isso com alguns exemplos, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viveram alguma situação em que disseram algo certo, mas que foi interpretado de forma errada? Então, deixem aí nos comentários, eu quero saber, tá bom? Então, é muito comum a gente ser mal interpretado hoje em dia, principalmente porque a gente utiliza, né, meios de comunicação digitais, como WhatsApp, e-mail. Então é muito mais fácil disso acontecer se as suas palavras não forem bem formuladas, né? Então, obviamente, com a falta das formas de comunicação não verbal, né, isso facilita ainda mais que esse tipo de situação possa acontecer com a gente. Então a gente vai entender o que é comunicação, né, sendo esse processo de transmitir uma mensagem, mas a mágica, eu digo que ela está em como essa mensagem chega, né? Então, às vezes, o problema não é o que se fala, mas como se fala. E é aí que está o pulo do gato, beleza? Então, a gente tem alguns tipos de comunicação, né? Mas hoje a gente vai focar nesses três, né? Que é a comunicação verbal, que vai envolver fala e escrita, né? A não verbal, que também envolve tudo aquilo que você transmite sem precisar dizer uma palavra, e a paraverbal, que fica entre esses dois tipos, sendo mais sobre entonação, seu tom de voz e o ritmo com que você transmite a sua mensagem, beleza? Então a comunicação, ela também vai além das palavras, né? Então tudo bem, pode ter 1000 tons, um sim pode ser um sim com cara de não, né? E também silêncios que dizem muito, beleza? E graças a essa comunicação não verbal, a gente pode transmitir emoções através da nossa fala, né? É um recurso muito poderoso, se for bem treinado, né? Muito utilizado em discursos, debates, justamente para gerar emoção no público e criar essa conexão. Então a gente consegue gerar emoções nas pessoas com a nossa fala, com o jeito que a gente se comunica, e principalmente também é possível com a mesma frase você gerar emoções diferentes. Então, às vezes você quer falar ali uma frase, mas você se expressa de maneira diferente. É só você imaginar, por exemplo, como você se expressaria falando a mesma frase com seu chefe ou com algum familiar seu, né? Então, esse exemplo desse filme aqui, esse rapaz loiro aí, ele é um garoto, né? Ele tem um trauma e esse cara que ele tá abraçando é um amigo dele, terapeuta, né? E ele vai falando com ele, a culpa não é sua. Quer falar sobre isso? Você está bem? Eu não sei. Quer ver isto? A culpa não é sua. Eu sei. Olha para mim, filho. A culpa não é sua. Eu sei. A culpa não é sua. Eu sei. Não, você não sabe. A culpa não é sua. Eu sei. A culpa não é sua. Tá legal. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Não brinca comigo. A culpa não é sua. Não brinca comigo, tá legal? Não brinca comigo, Sean. Você não. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Né? Vai falando com tons diferentes, expressões diferentes, e acaba que toca emocionalmente a forma como ele se comunicou no filme. Ele conseguiu gerar essa emoção no amigo dele, beleza?
Então, eu digo também que a nossa imagem é como um reflexo do nosso interior e das nossas escolhas. E essa imagem ela pode comunicar uma grande variedade de mensagens sobre você antes mesmo de você abrir a boca, né? Então, você tem que tomar sempre cuidado se a sua postura está adequada, sua voz, o seu olhar também se comunica, né? Obviamente, a coerência entre a forma como você passa e o conteúdo que você está passando, né? Então, você sempre tem que ter em mente que a sua imagem vai sim influenciar na mensagem que você quer passar para outra pessoa, beleza? Então, na sala de aula a gente fez essa dinâmica, né, de tentar se comunicar sem utilizar da comunicação verbal, né, somente com a comunicação não verbal. Então é o entenda sem ouvir, né? E aí a gente finalizou a aula, né, entendendo que a comunicação ela é uma habilidade que a gente usa o tempo todo, né? Então melhorar isso ajuda no nosso trabalho, ajuda nos relacionamentos e até no modo como você é visto pelas pessoas, né? E o mais importante de tudo, a gente pode aperfeiçoar isso. E é exatamente o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Beleza? Vejo vocês então. Até a próxima. Tchau, tchau.